Neste vídeo, vamos falar sobre partes menos conhecidas e tristes da história da rainha Nefertiti, investigando o que aconteceu com ela no Egito Antigo. Ela viveu em uma época em que o Egito estava indo muito bem, com muitos avanços na construção e território se expandindo. Foi durante o período chamado de Novo Reino, por volta de 1550 a 1077 a.C., e Nefertiti era uma rainha muito importante nessa época, durante a chamada 18ª dinastia, quando o Egito estava no auge de sua civilização. Embora sua vida inicial permaneça misteriosa, acredita-se que ela fosse de origem nobre, possivelmente filha de um funcionário do alto escalão que mais tarde se tornou faraó. Alguns estudiosos sugerem que a rainha Nefertiti pode ter sido uma princesa do reino de Mitanni, na atual Síria. Independentemente de suas origens, Nefertiti exerceu uma influência significativa na corte egípcia desde jovem. Ela se casou com o faraó Amenhotep IV por volta de 1353 a.C. e se tornou sua proeminente rainha. Amenhotep foi um governante controverso que introduziu reformas religiosas e políticas com efeitos duradouros no Antigo Egito. Nos primeiros anos de seu casamento, Nefertiti e Amenhotep eram devotos da adoração dos deuses egípcios tradicionais, especialmente o deus Sol Amon-Ra. No entanto, Amenhotep passou por uma transformação religiosa, abandonando a adoração de múltiplos deuses e elevando o deus menos conhecido Aton ao status supremo. Ele mudou seu nome para Akhenaton, que significa aquele que louva Aton. Nefertiti desempenhou um papel crucial na promoção dessa nova religião monoteísta centrada em Aton. Eles transferiram a capital de Tebas para uma cidade recém-construída, chamada Akhetaton, ou Amarna, como é conhecida hoje. Este período, conhecido como o período de Amarna, testemunhou mudanças significativas na arte e na cultura. As imagens tradicionais da realeza deram lugar a retratos mais realistas e pessoais. Muitas vezes, vemos Nefertiti e Akhenaton caçando com suas 6 filhas. Essa mudança na arte nos deu um vislumbre raro da vida particular da família real, algo diferente do que era comum na arte egípcia. As mudanças religiosas e políticas lideradas por Akhenaton e Nefertiti tiveram um grande impacto. Vários grupos viram essas mudanças como uma ameaça ao seu controle e riqueza. A oposição contra eles cresceu, o que eventualmente levou ao fim do período de Amarna e aos eventos que resultaram na execução brutal de Nefertiti. Além disso, o Egito também enfrentou ameaças de fora, já que seu império estava sendo desafiado pelo aumento do poder dos hititas e outros reinos rivais. O tempo de governo de Nefertiti aconteceu durante um período de enfraquecimento militar e problemas diplomáticos, o que tornou seu governo ainda mais instável. Para entender por que ela foi executada, é importante entender o contexto histórico de sua vida. A mudança religiosa liderada por Akhenaton e Nefertiti, combinada com a agitação política e ameaças externas, criou um ambiente onde o destino de Nefertiti estava praticamente decidido. Os eventos que transcorreram durante sua vida oferecem valiosas percepções sobre as dinâmicas complexas do Egito Antigo e a fragilidade do poder em uma era tumultuada. Nefertiti ascendeu ao poder em uma história notável de ambição, influência e atração pela beleza. Com suas origens enigmáticas, ela se tornou uma das mulheres mais influentes do Antigo Egito. Seu casamento com o faraó Akhenaton a colocou em uma posição de prestígio e poder como a grande esposa real, onde ela desempenhou importantes deveres religiosos e cerimoniais, cativando a corte e o povo com sua beleza e charme. A ascensão de Nefertiti ao poder está intimamente ligada à transformação religiosa de Akhenaton, que passou do politeísmo para o monoteísmo centrado no deus Sol Aton. Abraçando essa nova religião, Nefertiti apoiou de todo o coração a visão de Akhenaton, assegurando uma posição única para si mesma na mudança da estrutura de poder. Ao contrário das rainhas anteriores, ela foi retratada como uma parceira igual a Akhenaton, participando ativamente na adoração de Aton e compartilhando as responsabilidades do governo. Essa ruptura com a tradição destacou sua notável influência na corte real. O famoso busto de Nefertiti, descoberto em 1912, retratava sua beleza e presença majestosa, solidificando sua reputação como símbolo de poder e elegância. Além das questões religiosas, Nefertiti teve um papel importante em várias outras áreas. Ela ajudou a construir a nova capital, Akhetaton, e também se envolveu em negociações diplomáticas, demonstrando sua habilidade política.
O período de Amarna, em grande parte, se deveu aos esforços dela e da visão compartilhada com Akhenaton. E a cidade de Akhetaton é um testemunho disso. Nefertiti também desempenhou um papel vital na criação e educação de suas 6 filhas, que foram preparadas para ocupar posições de poder. Notavelmente, sua filha mais velha, Meritaten, mais tarde se tornaria a grande esposa real, substituindo a mãe neste papel. O reinado de Nefertiti enfrentou controvérsias devido à agitação religiosa que ela contribuiu. Essa mudança do politeísmo para o monoteísmo criou tensões na sociedade egípcia, abalando as crenças tradicionais e prejudicando a coesão social. A remoção do influente sacerdócio e a alocação de recursos para a construção de Akhetaton intensificaram ainda mais essas tensões. A queda do Egito em termos militares e diplomáticos contribuiu para a instabilidade, com potências rivais representando ameaças. O reinado de Nefertiti, marcado pela incerteza, lançou uma sombra sobre suas realizações e alimentou a oposição. No entanto, sua inteligência, ambição e beleza impulsionaram as mudanças religiosas e políticas. O reinado de Nefertiti durante o período de Amarna deixou uma marca significativa na história egípcia. Enquanto suas realizações tiveram um profundo efeito na cultura, arte e religião do Egito, elas também foram acompanhadas por controvérsias e conflitos internos. Esses fatores, em última análise, contribuíram para sua queda. As realizações notáveis de Nefertiti a posicionaram como uma das mulheres mais influentes da história. Como rainha, ela desempenhou um papel fundamental em diversos projetos e iniciativas que moldaram o legado distintivo do período de Amarna. Uma de suas realizações notáveis foi seu envolvimento na reforma religiosa liderada por seu marido. Nefertiti é a principal companheira que participou ativamente na transição da adoração tradicional dos deuses egípcios. Essa reforma envolveu a construção de novos templos dedicados a Aton e a mudança da capital de Tebas para a recém-construída cidade de Amarna. O compromisso inabalável de Nefertiti com a nova religião lhe concedeu influência significativa nos assuntos religiosos. O governo de Nefertiti testemunhou a fundação de Akhetaton, uma capital especialmente construída conhecida como Amarna, que se tornou o epicentro da ordem monoteísta, situada às margens do rio Nilo. Nefertiti desempenhou um papel crucial no planejamento e na construção da cidade, incorporando arquitetura inovadora e enfatizando a luz natural como uma homenagem ao deus Sol Aton. Amarna floresceu como um centro cultural, atraindo artistas, escribas e estudiosos de todo o Egito. Seus palácios, templos e túmulos apresentavam uma arte vibrante que refletia o estilo distintivo de Amarna, caracterizado pelo naturalismo e foco na vida cotidiana da família real. O estilo artístico de Amarna, adotado durante o reinado de Nefertiti, afastou-se das representações formais do passado, optando por uma representação mais natural e realista da realeza e do povo egípcio. A icônica beleza de Nefertiti tornou-se uma inspiração para os artistas, e sua imagem veio a simbolizar a era. O renomado busto de Nefertiti encontrado no ateliê do escultor Tutemoses exemplifica o estilo de Amarna e a imortaliza como símbolo de beleza e poder. Através de sua patronagem, Nefertiti deixou um impacto duradouro na arte do Antigo Egito, influenciando a representação da realeza por gerações. Além de suas contribuições para a religião, arquitetura e artes, Nefertiti também se envolveu ativamente em assuntos diplomáticos. Como rainha, desempenhou um papel na manutenção das relações com outras nações. Reinos vizinhos como Mitanni e Babilônia, conforme evidenciado em correspondências diplomáticas descobertas em Amarna, conhecidas como as Cartas de Amarna. O reinado de Nefertiti destacou suas habilidades diplomáticas, à medida que participava de negociações e demonstrava seu acúmulo político. Seu governo também marcou um avanço significativo para as mulheres na sociedade egípcia, especialmente na corte real. Como esposa do faraó, Nefertiti detinha considerável poder e usava sua influência para promover o papel das mulheres na religião, na política e na cultura. A proeminência de suas 6 filhas em obras de arte oficiais e seu envolvimento na administração da corte destacavam a ênfase na educação e no empoderamento das mulheres. A parceria igual de Nefertiti com Akhenaton e sua participação ativa nos assuntos religiosos e estatais estabeleceram um poderoso precedente para futuras governantes femininas, como Hatshepsut e Cleópatra. Seu reinado provocou profundas transformações culturais, artísticas e religiosas,
deixando um impacto duradouro na história egípcia, por meio de iniciativas como o estabelecimento de Akhetaton e sua patronagem das artes. No entanto, as realizações de Nefertiti foram acompanhadas de controvérsias e, por fim, levaram à sua execução. Seu reinado, embora marcado por conquistas inovadoras, também foi um período de agitação e tumulto. As mudanças radicais que ela e Akhenaton implementaram na sociedade egípcia, combinadas com o declínio militar e diplomático do império, provocaram numerosos conflitos e oposições que desempenharam um papel em sua queda. Uma das principais fontes de controvérsia durante o reinado de Nefertiti foi a resistência às reformas religiosas. A implementação do atonismo por Nefertiti encontrou forte oposição do influente sacerdócio de Amon-Ra, gerando tensões tanto na esfera religiosa quanto na política. Além disso, a construção de Akhetaton impôs um fardo econômico significativo, ao passo que a redução de gastos extravagantes exacerbou as divisões sociais. O enfraquecimento do poder militar deixou o Egito suscetível a ameaças externas, como os hititas. Os últimos anos do reinado de Nefertiti foram marcados por uma crise de sucessão devido à falta de um herdeiro masculino. Isso levou a uma crescente instabilidade na corte real, com facções competindo por poder. O desaparecimento de Nefertiti dos registros históricos e o surgimento de sua filha Maritaten como a grande esposa real aumentaram a intriga. Alguns especulam que Nefertiti pode ter brevemente governado como uma faraó feminina, enquanto outros acreditam que sua queda foi orquestrada por inimigos políticos. As controvérsias e conflitos durante seu governo prepararam o terreno para sua brutal execução, que marcou o fim de seu reinado e do período de Amarna. A oposição às reformas religiosas e o enfraquecimento do Império Egípcio desempenharam um papel, e seu desaparecimento repentino dos registros históricos no 14º ano do reinado de Akhenaton sinalizou o início do fim. Há um debate contínuo e especulações em torno das razões de sua ausência. Alguns estudiosos sugerem que ela pode ter caído em desgraça com seu marido, enquanto outros propõem causas naturais ou intrigas políticas como possibilidades. O fim do período de Amarna, marcado pela morte de Akhenaton, e a ascensão de Tutankhamon ao trono, levou ao retorno da religião tradicional egípcia e à rejeição do atonismo. Essa restauração religiosa, conhecida como Contra-Reforma, envolveu a desmontagem de Akhetaton e a eliminação sistemática do legado de Nefertiti e Akhenaton dos registros históricos. A morte da rainha é um mistério. Para alguns historiadores, ela foi assassinada pelos sacerdotes que foram expulsos durante a Revolução Religiosa. Sua morte é estimada em 1330 a.C. Apesar de todos esses esforços, o período de Amarna e a história de Nefertiti perduraram. A redescoberta das ruínas de Akhetaton e do icônico busto de Nefertiti no início do século XX despertou um interesse renovado na rainha e em sua vida extraordinária. Sua exclusão dos registros históricos simbolizou a fugacidade do poder e da memória humana. Sua história serve como um alerta sobre as trágicas consequências da ambição. O Império Egípcio, abalado por conflitos internos e ameaças externas, gradualmente declinou após sua execução. O legado de Nefertiti continua a intrigar, lembrando-nos da frágil balança entre poder e vulnerabilidade, ambição e arrogância, e da incessante passagem do tempo. E você acredita que ela foi assassinada? Obrigado pelo seu tempo. Se assistiu até aqui, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal.